Fala aí, minha gente, tudo bem? Mais um Pode Contar Tudo. Como vocês estão? Tudo tranquilo? Bom saber que você acompanha esse tipo de programação, você que gosta desse tipo de conteúdo, acompanha o Pode Contar Tudo aqui no noroeste do estado de Mato Grosso. Você vai ver várias personalidades por aqui e durante a semana, nas outras plataformas, você vai ver os cortes. Eu quero aqui agradecer a Claudemir, né, que faz a parte técnica aqui do podcast. Quero agradecer aqui a Webnet Internet, que patrocina esse canal. Para você que precisa de uma internet de altíssima qualidade, pode contar com a Webnet Internet, que tem uma equipe que sempre vai estar atendendo quando você precisar, beleza? Porque hoje a gente vai falar com uma pessoa muito importante. Uma pessoa, quando veio aqui para Aripuanã, a cachoeira tinha 3 metros apenas. Só para você ter ideia, hoje ela tem 90 metros. Carme Miller Peixe, seja Isso. bem-vinda aqui, o Pode Contar Tudo. Preparada? Preparada. Primeiramente, eu quero dizer o meu boa tarde a todos os ouvintes e, em especial, a vocês que me convidaram para fazer parte deste momento. Fico muito agradecida. Diz que é uma pessoa boazinha, a Carmen diz que é boazinha até no jeito de falar, né? Diz que até um cafezinho ela perdoa, é verdade? Assim, quando alguém te contraria, tu perdoa fácil? Como é que é? Olha, em certas situações até pode ser, mas depende, não perdoo de jeito nenhum. Você é Assim, a nervosa, troca de um café, não. Você é nervosa? Ah, Não, você é tranquila. tranquila, graças a Deus, tranquila. Isso aí, é uma pessoa admirada por muitas. A gente fala aqui, brincando, porque ela sempre tive esse privilégio de poder estar brincando com a professora, a professora Carmen, aposentada. Sim. A vida de aposentada é tranquila, tá descansando, trabalhou bastante. Assim, eu sempre falo e até digo que afirmo, porque eu, quando professora, eu sempre me dediquei muito à profissão, né? Fui professora na Escola São Francisco, eu tenho uma caminhada antes, né? Mas aqui no Aripuanã, na Escola São Francisco, exerci a função de professora, coordenadora, gestora hoje também, né? Mas, assim, então, assim, eu sempre falo assim, que trabalhei muito. Depois que eu aposentei, assim, já ajudei as escolas, nunca digo não para as escolas, para os professores, mas daí agora a minha parte mais é mais voltada ao social na cidade num todo, principalmente nas igrejas, mais voltado ainda à Igreja Católica. Vamos aqui começar esse bate-papo entendendo um pouco sobre a sua trajetória de vida. Antes de vir para cá, para essa região aqui do Mato Grosso, você morava onde? Eu morava na cidade de Pouso Redondo, Santa Catarina. Eu vim de uma família alemã. Quando eu entrei na aula, eu não sabia falar português, então foi bem complicado. Mas assim, eu cresci já desde o meu nome Carmen já vem porque meus pais gostavam de uma professora. Então eu ainda me tornei professora. Até tentei outras profissões, mas não enquadrou, eu não me sentia bem. Até a minha formação também. Primeiro eu fui estudar ciências contábeis, nada a ver comigo, tá? Aí depois fiz uma faculdade que hoje nem existe mais. Era práticas do lar. Eu nem gosto de fazer comida. Ah, Tá? mas tem um monte de mulher aí que é prática do lar. Faz terapia. Pois é. Ah, não deu. Daí tive a oportunidade de conseguir ir trabalhar num colégio salesiano, cuidar de crianças pequenas. Eu era cuidadora. E ali eu já comecei. Eu percebi as professoras, eu ficava olhando, né? Atenta ao que elas faziam. E num ano eu disse assim, eu quero dar aula. Nem Agora você formação. foi professor autodidata, olhava e ia aprendendo. Ia procurando, assim, ver como elas faziam. Os cadernos, eu ficava atenta aos cadernos delas também, né? Opa, eu tenho que fazer isso, Fazia os cadernos meus, fazia plano de aula em casa, mas não ministrava aula, porque eu era só cuidadora, ajudava, né? E até que surgiu a oportunidade de eu ser professora. Só que não na formação como pedagoga. Pedagoga fui me tornar aqui no Aripuanã. Hein, mas me conta aí, você falava só em alemão mesmo? Seus pais Sim. é alemão? Sim, quando eu entrei na escola, eu não sabia falar nem bom dia. Inclusive, eu apanhei muito da minha mãe. Por quê? A minha mãe tinha que ir para a escola,
aprender lá, que ela falava mal também, para me ensinar em casa. E daí ela me batia. Assim, coitada. Vou dizer o que dela? Culpar ela? Não, ela me ensinou, era o jeito que meus pais falavam em casa. Aí, quando veio meus dois irmãos não aprenderam já a falar em alemão. Porque eu acho que o trabalho que ela passou comigo, ela não quis passar com meus irmãos depois, né? Então, já nem se falava mais alemão. Perto de nós, filhos, 3 filhos. Mas entre o meu pai e a minha mãe, praticamente Só se comunicava só em alemão. Nesse idioma. Só Se no fosse idioma. russo, até que nós iríamos poder falar alguma coisa, porque você falou um pouco em russo. Ah, é? Strogonoff. Sim. É. Então, assim, mas não me arrependo também, porque minha mãe, né? Só assim, hoje que eu vejo assim, como eu deveria ter tentado, só que daí quando eu vim para Ariponã, até então, quando eu estava em Santa Catarina, eu conversava com meus pais, principalmente com meu falecido pai. Conversava muito em alemão. Mas daí eu vim para cá, eu fui perdendo, porque aqui não tinha ninguém para falar. Então eu vou falar com quem? Hoje eu tenho a minha filha me cobra. Por que que eu não ensinei? Falha talvez minha também, né? Porque poderia ter, né? Os meninos nunca falou isso. Mas ela sempre falou, ai mãe, por que que você não me ensinou? Porque hoje, como é a importância de hoje... de saber qualquer outro idioma. Então, assim, se você perguntar para mim, Carmen, você fala alemão ainda? Fluente? Não, eu não falo. Mas ninguém fala perto de mim qualquer coisa que eu entendo tudo, tá? Tudo. Aí a mente volta... Então, né? eu não falo. Se alguém falar correto, a Sim. sua mente vai buscar. Sim. Principalmente os alemães. Tem um negócio assim... Eu sou filha de negro, tá? Mas... tem um negócio assim, os alemães... Chega uma pessoa um pouquinho mais escurinha, já fala alemão daquilo ali, né? E daí eu, como eu puxei um pouquinho meu pai, eu tenho uma corzinha um pouquinho mais escuradinha, mais bronzeadinha. Então, de repente, outro dia mesmo, eu estava numa rodoviária e alguém me chamou, assim, que elas estavam sentadas perto de uma preta, né? Mas era eu passo longe de ser, mas não tem nada a ver. Mas então, falaram em alemão, eu entendi, mas fiquei na minha, né? Ei, mas como que era o relacionamento da sua família, você com seus irmãos, com seus pais? Era um relacionamento saudável ou tinha as desavenças? Não, assim, ó, com os meus pais era de boa, porque daí eu falava em alemão, eles também. Só que daí depois, com meus irmãos, já começou a gerar problema, briga, nós já brigava, porque... Não, mas eu tô falando relacionamento, não é da fala, não. Eu tô falando como você era lá, como você era adolescente, como que os seus pais eram com você. Ah, adolescente? Você com seus irmãos, vocês brigavam muito, era de boa? Não, dos meus irmãos eu apanhava muito. Muito mesmo. Você Por quê? é a mais nova? Eu sou a mais velha, mas eu sempre gostei de estudar. E os outros dois não gostavam de estudar, era só mais nas artes, né? Então eu apanhava muito dos dois. Com o meu pai, eu sempre sempre falava que parece que meu pai me protegia, né? Mas não, o pai tratava os 3 iguais. Com a minha mãe sempre foi mais rígida comigo. Por quê? Eu vim de igreja luterana, eu nasci em berço luterano, eu fui casar católica. Mas a minha vida de infância, eu ia na igreja luterana, tudo, mas eu só fugia para a igreja católica, tá? Inclusive, eu queria muito ser freira. Fugi 3 vezes para se dizia convento, hoje se diz casa das irmãs, mas naquele tempo se falava convento. 3 vezes. 2 vezes a minha mãe me bateu tanto que, olha, foi feio mesmo o negócio. Daí meu pai interviu e falou que não. E daí uma 3ª vez que eu fugi de novo, que eu fugia mesmo, né? Mas você era magrinha quando era pequena também, assim? Hoje eu sou gordinha. Sério? Hoje, então era vara na vara. Eu era mais magrinha ainda. Eu tenho uma foto de 4ª série que eu nem consigo. Olha aqui. De perfil só vi uma linha. Eu acho que era uma vara mesmo, que nem você falou. Eu sempre fui magrinha. Magra. Aí até minhas tias falavam assim... quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, agora vai engordar, vai ficar fortinha, porque a minha mãe é fortinha, né? Mas não, eu continuei assim. Parecia uma vara com uma bolinha, que era a barriga. É o perfil do meu pai. Parecia um birimbau. Não, o primeiro ainda, a minha primeira gravidez, ninguém, quando falaram que eu tive filho... De onde que saiu esse menino? Tive uma experiência de ter o primeiro filho prematuro, né?
Então, Foi bem assim, pequenininho. muito pequenininho. Então, praticamente, quem falou... Mas não tinha barriga. Cadê a barriga dessa menina, né? Dessa mulher? E... Então, assim, mas sempre fui desse perfil. Já meus dois, minha irmã e meu irmão, são diferentes, tá? São totalmente diferentes que eu. Uhum. E teus filhos também um pouquinho grande, né? Ai, meus filhos é diversificado, né? Não tem... Eu, assim, tem gente que, às vezes, conversando, fala, nossa, fulano é a sua cara. Eu não vejo. Eu acho que meus 3 filhos, assim, tenho mais o lado da família do meu esposo mesmo. Eu não vejo eles parecidos comigo, mas são os meus filhos. Eu ainda hoje, eu acho, assim... Tenho, assim, que parece que talvez a minha primeira neta tenha um pouco de traço de mim quando eu era pequena, porque ela é muito parecida com a Aline. Então, assim, talvez a Aline também, de pequena, era sentir um pouquinho de traços meus, mas hoje não tem mais nada, não. E você, na época lá, começou a estudar. Você é daquele período que usava aquela sainha de preguinha, Sainha de preguinha, de tá? tergal, né? Tergal. Tergal. A camisa era branca de botão na frente, tipo afogada a gente, né? Porque tinha um botão lá em cima, não sei pra que aquele botão, mas tinha, né? Uma meia branca Branco. que passava o joelho em cima e ainda tinha um short por baixo, fofo. Fofo, o que eu quero dizer assim, tinha um elástico nas pernas e elástico na cintura, né? Então ficava um De fofo. longe eu sabia que era um aluno. Oh, sabia de longe. E daí o calçado era o lindo, né? Eram umas alpargatas, não podia molhar nem nada. Não podia ver a água. Não podia ver nem um pingo d'água. E como que eram as professoras de antigamente? As professoras de antigamente, assim, eu, graças a Deus, nunca levei reguada, nada, nem puxão de orelha, nada, mas eu sei que tinha, porque minha irmã era perita nisso, né? A gente estudava junto, em séries diferentes, mas na mesma sala, né? Multisseriado. Assim, enérgicas, né? E na minha primeira série, a minha professora ainda é viva, ainda eu converso com ela praticamente toda semana, tá? Caramba! Que idade que ela tem? 200 anos? Não, Zé, eu também não sou tão, né? Opa, sou jovem, jovem. Então eu converso com ela, daí... mas foi professora de faculdade, né? Não, professora de primeira série. Darcy Rodrigues. Gente... Viva, mora em Blumenau. Adoro. Essa então não vai morrer, vai desaparecer, vai murchar até sumir. Acho que, não sei. Às vezes a gente conversa bastante assim, né? Ela, nossa, você tá me lembrando tal coisa. Nossa, eu fico tão grata, né? Porque a gente conversar, né? Daí lembra as coisas assim. Aí depois, na minha terceira série, eu fiquei 1 ano sem estudar, devido a professora veio para dar aula, era interior, vinha morar nas casas dos pais. Ah, você morava sempre no interior, você era da roça? Sempre, da roça. Meu pai plantava arroz. Então a gente tinha que estudar, tinha que tirar leite, levantar cedo. A vida não é fácil, não. Não é fácil, não. Hoje eu tô de boa. Hoje da roça não é mais fácil, tem energia. Claro, tem energia, tem computador, tem internet na roça. Hoje da roça é coisa chique. Agora, nós era luz de querosene. Uma lamparinazinha que meu pai mesmo construía, né? Com a lata de... Umas latinhas que ele arrumava lá, não sei, acho que sardinha. E daí fazia aquelas latinhas, aquelas lamparinas. Óleo, querosene. Daí, para ser mais barato, o meu pai pegava assim, misturava um tanto de querosene, um tanto de óleo diesel e um tanto de banha. Fica nossa, cheiroso. O nariz da gente parecia um... Grudava tudo. Era difícil. Hoje, assim, a gente fala assim, às vezes, né? A gente não tinha os mecanismos que tem hoje. Hoje tem tanta coisa. É difícil hoje. Não tinha como estocar comida, né? Não tinha. Arroz, a gente não comprava porque meu pai plantava. Era porco na lata? Sim. Não tinha. Não, a energia na casa do meu pai, eu acho que eu tinha uns 10 anos quando que chegou. É daquela que quando você pedia um choquito aí, ela colocava a mão na tomate e dá um choque. Eu levei um choque. Porque minha irmã fez eu colocar. Né? Mas a minha história linda é o rádio. Quando meu pai comprou um rádio, eu tinha 6 anos. Aí você quebrou pra ver quem que tava lá dentro. Não quebrei. Eu virei num desespero, saí correndo no terreiro, pensando que era um homem que tinha dentro da caixinha. Ué. Verdade. Acredito. Minha mãe não estava. E daí meu pai chamava eu e eu dizia que não, que era para tirar aquele homem de lá, era para tirar aquele homem. Até que meu pai foi explicar, abriu, que tinha um monte de pilhas assim que colocava nele, não tinha energia.
Daí o pai falou, explicou, mas eu nem ia na escola, também nem entendia nada daquilo Era a lá. famosa bichinha do mato mesmo. Bichinha do mato mesmo. Magrinha. As pessoas que te vê hoje imaginam assim que você sempre foi católico. Você acabou de falar que foi luterano. Como foi essa transição, né? Geralmente, assim, acontece algumas coisas na vida das pessoas para as pessoas mudar de religião. Mesmo que É. seja para o mesmo segmento que é o cristianismo, né? Como foi essa transição? O que você decidiu sair da luterana e para o catolicismo? Assim, Zé. Até assim, eu falo com orgulho isso, assim, né? Penso assim, uma pessoa que já não está mais no meu meio, mas que me deixou muitos ensinamentos e eu vou continuar sempre buscando esse espelho nele. Eu namorei vários anos, tá? Daí quando decidiu, vai casar, vamos casar, vamos casar. Daí já tinha aquele impasse, Não foi assim. aquele casamento forçado daquela época? Não, não, Foi de nem boa. pelo meu, assim, meu marido, porque daí eu e ele, a gente tinha chegado assim, vamos casar, vamos lá no padre, vamos ver se dá para casar. Você fica católico e eu fico luterana. Ah, ele era luterano. Não, eu. Ah, você Aí assim, ele ficava católico e eu luterana. Que eu era sempre à frente de grupo de jovens também. Eu era você era atuante na luterana. atuante na luterana, atuante mesmo. Gostava de ajudar, gostava Mas de. também não tem muita diferença luterana, né? Não. Principalmente Aí naquela época, tá. né? A gente foi conversar com o padre e tudo, né? Primeira pergunta eu pedi pro padre se eu tinha que me batizar. Se eu tivesse que me batizar, acabava. Porque se eu já era batizada, por que eu ia ter que me batizar de novo? Ele falou: não, o batismo do luterano é válido para a igreja católica. Então, assim. Aí ficou, eu vim toda faceira para casa. Aí, meu marido, ele era responsável por ele, mas eu devia satisfação para meus pais, né? Chamei o pai, chamei a mãe não deu bola, tadinha, né? Para ela tanto fazia assim, né? Aí meu pai ficou, ele falou assim, é uma decisão difícil, minha filha, mas vamos pensar. Mas ele não me disse aquela hora que podia ser, que não podia. No outro dia, o pai não gostava de falar quando ele tinha um assunto assim, se o assunto era com a minha irmã, era com a minha irmã, não era com a família toda ou no meio de mundo. Ele chamava a pessoa. Daí ele me chamou debaixo de um pé de caqui. Fomos pra lá e ele foi conversar comigo. Daí ele falou, minha filha, você já pensou bem no seu casamento? Eu falei, já, pai. Já até marcamos a data, tudo. Agora vamos convidar os padrinhos, tudo. Aí eu quero que o pai vá comigo lá no pastor, assim, assim. Ele olhou pra mim, tirou o boné, que ele usava um boné. Ele falou, minha filha, tá começando tudo errado. Tudo errado. Tu pensa que você vai levar esse casamento muito longe? Falei, ô pai, claro, o pai não gosta dele, vocês não gostam dele? A gente se criou praticamente junto. Falei, o pai falou, não, meu filho. Vocês vão casar, vocês vão ter filho? Eu falei, sim, né? Com certeza, né, pai, vai ter filho. Pois é, daí você já pensou que você vai ter que batizar esse filho um dia? Eu falei, sim, tem que batizar o filho, com certeza. Aí como é que você vai batizar? Ou vai ter dois para um batizar numa e outra noutra? Eu falei, lá a gente pensa. O pai falou, não, não é lá. É antes, minha filha. Antes que a gente tem que ver. E ele falou assim, depois vai ser assim, você vai para uma igreja, teu marido vai para outra, daí quando tem filho, um domingo vai para cá, o outro domingo vai para lá. Que educação religiosa vocês vão dar para esse filho? Espertinho seu pai, hein? Muito. Eu sempre falo assim, quando eu falo, eu digo assim, meu pai foi e é, onde ele está hoje, ele é um sábio, tá? Porque ele dava cada respostas para as pessoas, para a gente, assim, ele tinha uma vivência, não tinha estudado, mas... Aí ele falou, minha filha, aí eu pedi uma sugestão para ele. Falei, pai, o que eu faço então? Ele falou, minha filha... Eu obrigo meu marido a seguir a mim ou eu vou seguir do meu Falei, marido? ele não vai vir pro meu lado porque eles são uma família católica, Católica, e católica. Então, não vai vir. O pai falou, não, minha filha. Ele contou uma história para mim, né, lá, e daí falou assim, minha filha, o certo é você, mulher. Não que você vai ser menos do que ele. O pai não tá falando para você que você vai casar em outra e você vai ser menos, não. Você vai lutar com ele, você vai trabalhar com ele, vocês vão conquistar as coisas junto, mas você... Só que não dá, ele falou, casar aqui e assim. Eu falei, então o pai tá dizendo que é para mim casar católica. Ele falou, não, eu não tô falando que você tem que casar católica. Mas você tem que pensar primeiro, minha filha, porque é uma decisão, minha filha. É muito difícil isso aí. Aí ele falou assim, ontem quando você me falou isso, eu pedi que eu ia esperar, eu ia pensar para te dar a resposta. E assim eu também estou te pedindo, eu estou te falando que eu também vou te dar um tempo para tu pensar. Mas eu já fui rápida, porque eu assim sempre me espelhei muito no meu pai.
Eu falei, não, pai, eu vou casar católica. Eu vou casar católica, só que o senhor vai comigo lá na igreja de novo e eu vou perguntar pro padre se eu preciso batizar. Se eu precisar batizar, acabou meu casamento. Nem mais, não quero mais, nem nada, nem vou, nada. Eu vou desistir. Aí o pai falou, não, minha filha, vamos lá. Mas o padre já não falou para você? Eu falei, sim, ele falou na frente dele, mas agora é na frente do senhor. Aí a gente foi lá, conversou, o padre falou, não, ela vai vir aqui, vai casar, tudo. Ela vai ter um tempo para ela se adequar na nossa igreja. Nós vamos acolher ela e ela vai ter um tempo, tá? E eu te digo assim, ó, hoje eu sou já 48 anos quase casada, já vai fazer, né? Uhum. Assim, eu nunca deixo de, assim, se eu vou para Santa Catarina, eu vou visitar a igreja onde eu me batizei, tudo, eu vou lá visitar, participo com a minha mãe hoje, né? Já tive oportunidade aqui, que agora tem aqui no Ariponã, já participei várias vezes, mas isso é de conhecimento do padre, que é a primeira pessoa que eu aviso, eu tô indo lá, porque senão o outro dia vão dizer, já mudou de igreja. Comentário, né? Já mudou de igreja, já tá em 2, né? Você tá igual o baiano, né? Então... Baiano que tem 2 religiões. Essa aqui é do santo. Então, assim, eu vim de igreja luterana. Hoje eu digo assim, sou católica. Há quantos anos que eu sou casada, né? Estou na igreja católica. Procuro fazer o máximo que eu posso pelas pessoas, né? Da igreja, pela igreja num todo, né? E a sua vinda pra cá? Como que é uma pessoa que mora lá no sul, numa cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar, que conhecer Ariponã, que tem muita gente também que mora naquela região e não conhece. Como que descobriu aqui? Assim, teve uns fatos que aconteceu na família do meu esposo, né, que não vem ao caso, então que fizeram com que eles tomassem essa decisão, meu falecido sogro, de vir para cá. E então a gente ia vir já no ano de 80, a gente já estava pronto para vir com a mudança, em 1980. Aí ele faleceu, tá? Até a minha mudança já estava sendo um caminhão, mas daí ele faleceu, minha sogra se viu só, né? Pediu que meu marido não viesse. A gente não veio. Só que de 80, 81 e 82, a gente ficou assim, vinha, ficava 2, 3 meses aqui, ia embora, 2, 3 meses aqui, vinha de novo, vinha trazer mudança de alguém. Mas vocês descobriram como que existia aqui? Pela colonizadora. Colonizadora. Mas a gente comprou, meu falecido sogro, ele comprou terras aqui. A gente não entrou nesse programa de colonização. Não, a gente comprou na época, depois compramos um tanto, meu sogro comprou, e depois a gente veio para cá, a gente foi comprando um pouquinho mais e estamos por aí, né? Mas vocês vieram para cá, que aqui naquela período estava tudo começando, não tinha casa para alugar. Como é que eram as condições aqui? Quando eu cheguei aqui, como a gente vinha, já há 3 anos eu vinha, ficava aqui, já tinha trabalhado em escola aí, né? Às vezes faltava professor. Não é que faltava professor, é que o professor gostava de fazer festa, né? Aí descobriram que eu era professor, aí já me chamava, eu ganhava uns trocos, né? Para substituir. Aí eu ganhava uns trocos. Quando eu cheguei aqui com a mudança, a gente já tinha comprado uma casinha. Ali é onde eu estou, só que era numa outra casa. Você chegou a conhecer minha casa, Zé. Linda que era, maravilhosa. Mas quando a gente chegou, a família de quem a gente comprou a casa estavam morando. A família, se não me engano, eram 8 filhos. Meu marido já chegou com tudo, que já tinham que desocupar a casa naquele dia, porque não sei o que, tá. Eu falei, não, para aí. Nós já temos 11 dias dentro de um caminhão, dormindo aqui. Agora você vai querer tirar? Deixa, nós vamos por aí. Aí a gente se colocou o caminhão ali onde é a creche Albertina. Ali era um bosque. Ali é a floresta, dali já começava a floresta. Ali. Chamava bosque aquilo ali. A gente colocou o caminhão... comunitário, né? Hoje, mas não tinha o centro. Não, o centro começou, foi fazer, eu ajudei a fazer aquilo lá. Só tinha um bosque mesmo. Era só mato ali, só mato. Aí a gente colocou o caminhão lá, tudo, já arrumamos, assim, para fazer comida, tudo. Eu falei, vai ficar uns 10 dias aqui, né? A gente fica aqui, daí vão arrumar tudo organizadinho. Eu tava até feliz, né? Porque pelo menos ali ia parar uns 5 dias, 10 dias, quanto? Mas meu marido nervoso. Não, porque ele queria que desocupasse a casa. Meu coração já era diferente, né? Assim. Aí, de repente, chegou um senhor e falou assim, nossa, vocês estão aqui? Aqui é muito perigoso. Olha essas 2 castanheiras ali, ó. Olhei para cima, eu nem sabia o que era castanheira, tá? Ele falou, nossa, ela tá no período de cair. Se cair, mata.
Falei, meu Deus, agora vai pra onde? Daqui vai tirar pra onde? Não tinha como colocar o caminhão em outro lugar, né? Falei, meu Deus do céu. Daí meu marido veio e falou, não tô falando? A gente tem uma casa pra morar, agora você fica aí falando que não, que não. Falei, não, mas nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito, nós vamos sair daqui. E aí, de frente, aonde hoje é o destacamento, ali já tinha rua ali. Ali já tinha rua. Só que não tinha casa. Aí a gente tirou o caminhão ali de dentro e colocou bem na rua. Mas a rua era só um carreirinho, um trilheirinho. Mas não tinha carro também. Aqui tinha, na época que eu cheguei aqui, acho que tinha 6 carros. Acho que era 6, nem recordo mais. Eu falei que a cachoeira era bem baixinha. Aí assim, ó, daí a gente ficou ali, na verdade, que era pra ficar o máximo uma semana, né? Aí eu fiquei 14 dias ali ainda. Daí desocupou a casa, tudo. Daí a gente foi lavar a casa, daí que fomos morar. Casa. Era um barraquinho. Mas morei 25 anos lá dentro. Aí começou a dar aula nesse período, logo que você chegou. Não. Porque você já dava aula lá. Onde Lá você eu já trabalhava com professora. Quando eu vim, nesses 3 anos que eu vim aqui e voltava, voltava, eu tinha trabalhado aqui, tá? Mas daí, quando eu vim de lá, daí meu marido falou assim, não, lá ninguém vai trabalhar. Porque meu sogro criou os filhos assim que mulher não trabalhava. E daí meu marido vinha nesse sistema. Ninguém vai trabalhar. Falei, tá bom. Vamos fazer o quê, né? Não vamos trabalhar. Mas tinha formação já, né? E aí tá. Falei, e agora? O que eu vou fazer aqui? Ficar nesse... Eu fui até daí pra onde a gente comprou as terras. Era muito mosquito. Meu filho não queria ficar lá. Então Mas aqui era aquilo que você imaginava ou você chegou teve surpresa? Não, porque A cidade, assim. Quando você chegou, tu já sabia que era aquele mato e mais nada. Não, eu não sabia. Porque as fotos foi só de uma mini usina que tinha, que eu acho que depois eu fui descobrir que nem era aqui, tá? A colonizadora levou foto de outro lugar. Eu acho que nem me lembro, não me recordo de que cidade, que depois que a gente foi ver internet e coisa, pra você ver que quando eu vim pra cá, eu nem conhecia, mal eu assisti televisão, pouca coisa, que nós não tinha televisão também, então não tinha essa noção. Aí meu marido falou assim, não, lá não vai, porque 10 anos eu só vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, em 10 anos a gente tá rico, pode voltar embora, e lá a mulher não precisa trabalhar. Bom, né? Que bom, 10 anos vai estar rico. Eu não entendia, assim, na minha casa. Eu era nova também, né? Achava que o dinheiro era o importante, eu acho. Aí eu fiquei aqui 6 meses que eu não trabalhei em nada, em nada, em nada. Alguém vinha pedir para... Só o serviço doméstico. Só o doméstico. E pouco tinha, porque a casa mas era... também a formação que você fez, tinha a ver. A minha formação era para aquilo mesmo, né? Aí 6 meses. Daí... deu bem certinho o tempo da chuvarada e eu tinha trazido muita comida. E foi acabando a comida aqui. E eu fui dando a minha comida. Dava para um, dava para outro, dava para um, dava 1 quilinho de arroz para um quilinho disso, para aquilo. E quando eu fui ver, eu não tinha mais, Eu não tinha mais comida. E um filho pequeno e meu marido a 30 quilômetros que foi de a pé para trabalhar. Na roça, no sítio, né? Que, na época. Tava formando o sítio. Formando, derrubando com uma foicinha, que nós nem uma motosserra tinha. Nossa, difícil mesmo. Mas daí eu falei, meu Deus. Daí veio um avião. A gente foi comunicado que vinha um avião trazer comida. A pista era quase de frente, do lado do ginásio de esporte ali, era a pista. Ali que é a Avenida da FAB. Avenida da FAB. Assim, pelo que eu tinha educação de Santa Catarina e de coisa, quando acontecia as enchentes e que vinha... Alguém ia lá, pegava, fazia um cadastro, era na fila, tudo, né? E a gente ficava esperando. Eu fui de boa lá e fiquei lá, de braços cruzados, com o filho na mão e tudo. E era só assim, aquele avião foi baixando e jogando aquelas sacolas, jogando. Será que eu peguei alguma? Nenhuma não peguei. Aí, no outro dia, eu já fui atrás de quem eu tinha dado comida. Você acha que alguém retribuiu para mim? Aí, a gente já sabia do piloto que em 3 dias ele viria. Eu falei, agora eu vou ficar esperto. Eu vou no escuro pra lá. Quero ser a primeira a chegar pra pegar. Eu não tinha um mangueiral lá não, pra chupar umas mangas. Eu nem manga gostava aquele tempo. Odiava manga, tá? Não gostava de manga, mas tinha não. mangueiral já. Tinha, mangueiral tinha, mas que fruta mais ruim, tá? Não gostava daquilo, não. Aí, quando ele veio de novo, daí eu consegui, né? Porque eu tava lá pertinho, não tinha, né? Então, já peguei uma sacola. Ainda o sal estourou.
que jogavam, né? E daí eu não consegui pegar, assim, né? Outra vez que veio, quem pegou pra mim foi, você chegou a conhecer, quem pegou um pacote e deu pra mim, assim, acho que já por dó, assim, falecido seu Amadeu. Ele pegou um primeiro pacote, que eles não falavam nem pacote, eu era pacote, mas eles diziam bolsa, né? Ele pegou uma e daí passou pra mim. Então lá veio tudo de bom, assim, tava tranquilinho. Mas quando eu peguei a primeira vez, não fiquei com medo, acho, de pegar ou machucar. Aí o sal já estou, mas comeu, não tinha, tava tudo misturado ali já. Professora Carmen já foi coordenadora, articuladora, diretora da Diretora. escola. Me fala, quando você começou nas escolas, como que era a condição das escolas? O professor tinha algum recurso? Como que funcionava? Assim, hoje, assim, às vezes eu vou nessas escolas, assim, até às vezes me entristece, porque hoje tem uma gama de material. Dizer que tá fácil pro professor hoje, não. Acho que no meu tempo, era até mais fácil a questão nossa com o aluno. Porque a gente era brabo mesmo, né? A gente era, bicho. Mas a gente não tinha essa gama que tem hoje de material em sala de aula. Hoje tem internet. Hoje as crianças estão... Nossa, chegam ali na escola e tem de tudo, né? Só que hoje, assim, o professor eu acho que está muito difícil, porque o aluno ele está tão vinculado ao celular que a vida dele ele só quer é o celular, celular, celular. Ele não quer mais escrever, ele não se prende, né? Para fazer alguma coisa. Naquele tempo nós tínhamos que fazer. Eu estava falando outro dia, até ali no Banco do Brasil. Eu fui lá, daí a pessoa me chamou lá. Nossa, professora, a senhora é professora, sim. E daí perguntou umas perguntinhas. Falei, ganhei muito papel para fazer aplicação de provas, trabalho, desenho, né? Falei que era no mimeógrafo. Ele falou assim, o que é isso? Falei, mimeógrafo era um aparelho assim com álcool, assim. Eu falei, as provas assim, cheirando álcool. Eu falei, os professores já saiu quase meio bêbado lá de dentro, porque era, né? Então E a gente aquele carbono sujava e não saía mais. e às vezes o professor rodava uma única prova e estragava tudo, tudo, tudo. Eu falei, eles queriam assim, quando veio assim... Como é que era? Primeiro, só vou explicar, primeiro batia na máquina de escrever. Primeiro na máquina de escrever, num carbono. Aí depois jogar nessa máquina com álcool. Com álcool. E aí ia fazendo as cópias. Ia fazendo as cópias. Eu, como não tinha, também não tinha datilografia, né? Escrevia tudo na mão, tá? Na mão também dava, tudo né? na mão, dava, assim. Às vezes aquilo lá meio que resbalava, daí ficava tudo torto, mas era assim. Era cartão para aniversário, para as Dia das Mães, Páscoa, que a gente fazia muitos negócios de lembrancinha. Era tudo voltado. Desenhos, tá? Aí, aquele tempo, o professor gostava de dar desenho. Nossa, era uma... Era mesmo. Era. Verdade. Né? Capa de trabalho. Essa paixão que você tem por criança, ela desde pequeno você tinha isso ou não? Eu digo assim, Zé, eu tenho... para quem me conhece, que você me conhece um pouco, e você sempre, eu acho que já percebeu, que eu sempre estou rodeada meio de você cuida das crianças que estão com problema de família, você recolhe para sua casa. Ontem até falei assim, nossa, eu tenho uma paixão, acho que eu vou arrumar um barracão, alguma coisa, e vou trazer as crianças tudo comigo que estão por aí, porque ontem eu vi uma situação também de 2 crianças, né? E daí, assim, eu falei, acho que estou pensando e vou levar para minha casa, mas agora eu não posso acolher ninguém, porque eu tô com problema, eu tenho que sair para auxiliar minha filha, então eu não tenho que estar catando crianças dos outros, eu tenho que ajudar os meus agora, hoje, né? Mas eu sempre, desde pequena, assim, quando eu era pequena, eu acho que já tá, não sei de quem que veio isso, porque não é da minha mãe, não sei se talvez do meu pai, não recordo, mas a minha mãe sempre foi com casa de flores, flores. Eu apanhava todos os botões de rosa da minha mãe, apanhava também por causa disso, e colocava um atrás do outro assim, eu nem estudava ainda. E eu já fazia que era uma sala de aula. Aquilo ali eram meus alunos. Você já nasceu professora. Meu pai sempre falava assim que... gostava de criança já. Gostava. Gosto hoje. No seu subconsciente. Fui a pedido, assim, a escolha do fórum que me escolheram, né? Para ser mãe cuidadora aqui. Eu exerci esse... Não é profissão, porque a gente trabalha por doação, então né? Você faz serviço, tinha um amparo da Justiça da Vara da Infância.
Sim, que na no caso verdade, era assim, ó, nomeado, que é o eu não, fórum, né? Que eu aqui não, não tem vara, né? não, Então, eu assim, não vou citar os nomes, né? aham. Mas tinham 4 famílias que estavam lá, tinham sido citadas por um órgão aqui para Aham. ser essa família. Aí foi analisado e quando foi um dia, me chamaram lá no fórum. Eu falei, uai, mas eu não f- ainda perguntei para os meus meninos, vocês fizeram alguma coisa? Eu sei que meus filhos não eram de, mas de repente. Não, mãe, eu falei, eu tenho que ir lá no fórum. Eu cheguei lá, era um promotor que queria conversar comigo. Aí colocou a situação e tudo. Eu falei, não, de uma criança que ficou tempo comigo, né? Eu falei, não, doutor, eu não me vejo digna disso. Ele falou, não, a senhora foi para o conselho tutelar, a senhora foi conselheira. A gente tem relatos da senhora aí, que a gente já leu, que olha, a senhora é a pessoa certa. Falei, não, doutor. Mas eu falei, eu tenho que dar essa resposta. Ele falou, não, eu quero a resposta agora, seu sim. Porque eu tô com uma criança assim. Eu falei, não, mas então o senhor não vai ter sim agora, não. Falei, eu não faço as coisas assim, eu tenho que pensar. Aí eu vim embora. Meu filho que me levou lá. Quando eu cheguei de frente à igreja católica, eu não sei de onde, mas parece que alguma coisa me falou assim, volta lá e diz teu sim, que a criança está precisando de você. Aí eu falei pro meu filho, volta lá. Mãe, o que que é? E eles não queriam. Eles não queriam, não queriam, não queriam. Que eu ficasse assim. Aí eu voltei lá, cheguei, doutor, ele falou que foi. Eu falei, eu vou ficar. O senhor pode arrumar. Até assim, no dia que eu recebi essa criança, eu fui muito criticada por uma pessoa que me afrontou muito, mas daí a justiça mesmo já fez as comparações entre eu e ela, né? Então, aí eu fiquei tempo com esse menino assim, eu sempre digo que ele é um pedaço de mim, né? Ele é um Uhum. pedaço de mim. Eu assim, às vezes tem hora que às vezes eu penso nele assim, eu vejo ele já passou por muitos problemas de saúde. E eu não posso ver assim, ouvir que dizer assim, fulano tá doente, que eu me desespero. Porque eu digo assim, tem que falar, teve outra vida, não sei o que, então ele fez parte de mim. E a mãe biológica dele, é problema sério, sério. Mas eu digo assim, que essa menina faz parte de mim. Não sei o porquê, eu quero bem, eu não consigo, tá? É, eu vejo ela e assim, eu sempre digo, ó, é algo que tá comigo, que ela é, né? E graças a Deus ela vem ali em casa, tudo de boa. O menino vem praticamente toda semana, né? Que daí já nessa família mesmo são 2, né? Então, mas já vários, isso, já passou criança na minha casa, filho de gente. Às vezes acontece uma briguinha lá entre o pai e a mãe, Uhum. uma bebidinha a mais, né? Aí Uhum. traz. é, Tem pais aqui no Ariponã, que não posso citar nome mesmo, não vou Uhum. citar, que nunca vai imaginar que o filho dele já dormiu comigo, na minha casa. Cuido de coração, quero bem, Uhum. adoro, eu gosto de criança. No período que você foi conselheira, acho que você foi uma das conselheiras que ficou mais tempo, Foi, né? eu acho que assim, sim. Porque agora tem eleição e é Eleição, votado e tem um isso, período, acho tem que um é período. de 4 anos, 2 anos. 4, Né? E 4. você acha que ficou Fiquei 6 seis para ou oito 7 anos, anos. 7 anos. Nesse período existia muito problemas aí com as crianças e adolescentes. Hoje a gente acredita que deve ter bastante, né? Ó, Zé, assim, dizer tinha muito, e eu falo assim, muito difícil para nós. Porque aquele tempo a gente não tinha um fórum aqui, não tinha um advogado aqui, então a gente tinha que recorrer tudo a Juína. Assistente, né? Não, não tinha nada disso. Psicólogo. Não, nós nem sabíamos o que era psicólogo, tá? Sabia que existia essa profissão, mas era lá para fora, para Uhum. cá não, jamais, né? Então, assim, era complicado, porque você ia elaborar um documento, você não tinha amparo de pedir para quem para ver se eu estou certa, se eu estou errada, tá? Chegamos até a pedir para a prefeitura, né? Na época o prefeito autorizou a gente comprar um livro lá do Código, não sei o que, penal, não sei o que. Uhum. Comecei a ler, tá? Mas umas pessoas que nunca estudaram nada de direito, vai entender o quê? Que lá. Então a gente vivia com aquele livrão lá, pedindo para um, pedia para outro, para ver se entendia um pouquinho, para fazer os documentos, né, certinho. Nesse período de 6 anos, eu tive, assim, 2 vezes, eu fui ameaçada, né? Muito ameaçada. Ameaçada mesmo. Mas graças a Deus, Deus sabia que eu estava fazendo o meu papel certo. Então, não aconteceu nada. 3 vezes
Eu fui tentada ao máximo a ser comprada de uma pessoa chegar na minha casa e dizer assim, ó, você vai morrer nessa casa com teus filhos porque essa casa vai cair em cima de ti, teu marido não tem condições de fazer uma casa. Eu falei, um dia ele vai fazer. O dia que ele puder, ele vai fazer uma casa. E essa casa não vai cair. E graças a Deus minha casa não caiu, mas eu não fui conivente ao que ele queria. Tá? Então, assim, eu sofri bastante. Hoje, tá difícil? Tá difícil. Muito difícil. Só que hoje, assim, os conselheiros, eles têm amparo. Eles têm amparo, porque eles têm o fórum aqui. Eles Qualquer coisa pode chamar a polícia civil que vai dar chama, suporte. mas né? naquele tempo, o que nós tinha aqui? Nós não tinha polícia militar. O efetivo Depois era bem baixo, né? era bem Pouco, né? baixo, Às vezes não tinha dois. nem condições de atender. Nem condições, porque às vezes eles estavam atendendo alguma Outra coisa ocorrência, de né? ocorrência que era assim, a gente sabe que tinha muito tempo morte, né? Então eles iam largar um morto lá ou alguma coisa para ir tentando atender. prender alguém para atender uma criança lá, jamais, Não né? ia mesmo. Não ia. O que significou e significa para você a sua profissão como professora? Você gostava de ser professora? Olha, Zé, eu sempre gostei e, assim, pelo tanto que eu sou apaixonada por ser professora. Eu, por mim, pela minha pessoa, eu sei que hoje eu acho que fala assim, mas o que vai fazer isso lá dentro de sala de aula? Eu sou apaixonada por ser professora. Eu acho lindo de tanto. Uma das coisas mais lindas que eu acho é quando alguém passa por mim assim e diz: Ô, professora, eu me orgulho disso. E falo assim: hoje, se eu for para uma sala de aula, tem gente que diz: ah, vocês não conseguem mais. Claro, talvez eu vou demorar um pouquinho por causa da tecnologia que é hoje, né? Que tem hoje, que a gente tem que usar esses mecanismos. Mas eu não tenho medo de ir para uma sala de aula trabalhar, não. Tem E principalmente alfabetização, né? Que sou apaixonada. Existe algo que era bem valorizado antigamente que hoje parece não ter sido esquecido, assim? Você tem alguma lembrança de alguma coisa assim parecido? Em questão da Da educação? educação. Assim, ó, eu assim, hoje eu tô mais assim, um pouco mais afastada, né, de escola, de ir lá na escola. Mas eu vejo hoje, talvez até eu tô falando que às vezes até vou magoar algum colega, né, e coisa. Mas no meu tempo, eu não sei se era devido às dificuldades que a gente tinha, me parecia a gente mais unido. Mais unido e assim, vivia um mais pelo outro, se Você ajudava acha que o mais. corpo docente era mais unido? Era mais unido. Hoje parece que eu vejo assim, ó. Às vezes eu vou lá e eu vejo assim, coitado do diretor, não é fácil ser um gestor. Não é fácil ser uma secretária, uma coordenadora e mesmo um professor. Mas hoje eu vejo assim que às vezes um não quer ajudar o outro. Não sei o que tá ali, né? Não todos, mas, né? Até outro dia uma pessoa falou assim, professora, eu falei, não é tão fácil de responder isso. Eu falei, vocês têm que sentar, porque ela dizia assim, mas eu falei, não, sente junto, marque, converse. Eu falei, às vezes aquele assunto lá dentro da escola já tá, toma um café na casa de qualquer um. Eu falei, vê um professor aí que disponibiliza uma casa e vão conversar. Eu falei, se tá com problema e fulano não resolve, mas às vezes o outro, às vezes talvez um diretor às vezes está também tão ocupado com tanta, porque não é fácil ser um diretor, ou, né? Então, eu assim, naquele tempo, eu vejo assim, porque você trabalhou, você foi aluno na escola no meu tempo, você trabalhou como professor também comigo. Então, era assim, eu lembro dos mutirão. A gente fazia mutirão, nem precisava falar para o professor colocar lá no quadro que ia ter o mutirão. Bastava conversar ali. Que hora que é para estar aqui? As festas juninas. Nossa, 3 dias. 3 dias de festa junina. A gente ficava segunda-feira, os professores estão de folga. Não, os professores não estavam de folga. Ia limpar aquilo ali tudo. Então, assim, hoje eu vejo que está tão difícil. Você vai passando, vai ter uma festa junina, você sempre vê, a maioria é aquela meia dúzia que está ali. Um vai fazer isso, ele já não quer mais fazer aquilo, o outro já não faz mais aquele outro. Então... Ser docente, o que contribuiu para a sua vida pessoal? Você acha que você se tornou, assim, referente do seu crescimento pessoal? O que a docência contribuiu? Por eu ter sido criada num regime muito, assim, muito enérgico, demais, né? Porque meus pais eram, assim, não tanto meu pai, mas a minha mãe, ela era muito enérgica. A gente não podia fazer nada errado, ela não admitia. Chegar uma conversa, qualquer coisa, um bilhetinho, né, em casa, de jeito nenhum. Então, o que me fez? Eu sempre digo que o que eu cresci nisso ali, tanto na escola,
como gestora, como professora, e o conselho me fez também, nossa, me abriu um leque, porque eu já eduquei meus filhos diferente. E eu acho ainda que poderia ter sido, assim, não tão rígida ainda a minha educação com os filhos. Então, assim, eu penso assim, ó, que o crescimento meu em questão de escola, né, trabalhar em escola, no conselho, coisa, me fez ser diferente em casa, me fez, assim, diferente na sociedade. Sociedade também, porque muitas vezes a gente olha a sociedade. Antes eu olhava de um tipo, quando eu era, né, eu via a sociedade de um tipo, uma visão. Hoje eu já analiso. Antes de às vezes eu até penso que, ou falo, já pensei alto demais. Eu vou ter que pensar de novo a questão disso aqui. Porque, ainda mais agora, depois que eu aposentei mesmo, que daí eu tô mais voltada mesmo. Você sabe, eu ando o dia inteiro e eu digo assim... Você não para, né? Você não parou, né? Depois não, que eu não parei, não parei. E eu acho que sempre peço para Deus que me dê forças para mim continuar até eu puder. Eu quero fazer esse trabalho. Não quero, a troca que eu quero, que eu só peço para Deus, sempre saúde. Saúde para minha família, saúde para quem rodeia. Eu sei que, sempre falo assim, eu sei que tem os que não gostam de mim. Mas eu afirmo que a maioria de que me conhece gosta de mim. Então eu sempre peço nas minhas orações, né, que Deus sempre abençoe essas pessoas. Então eu sempre digo, foi um crescimento. Hoje eu vejo diferente. Não é assim como eu fui criado. Como para o professor, para aquela pessoa que está pensando, ou aquele professor que está começando agora, que conselho que você daria para ela? Olha, eu digo assim, ó. Talvez hoje eu tenho muitos meus alunos que estão na medicina, que são médicos, são advogados, tudo, né? Todas as profissões são belas, são maravilhosas, são necessárias. Mas a de professor, não tem. Não tem palavras para descrever o que um professor é. Porque o professor, o professor é tudo. O professor é mãe, é pai, é tudo. É vô, ele faz o papel de tudo ali. Naquelas 4 horas que ele está com o aluno ali. É psicólogo. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Então eu digo assim, eu acho assim, para mim, é uma das profissões mais gratificantes. E é bom. O que você mais sente falta da escola? Olha, eu passo na escola São Francisco todo dia, né? Todo dia, 2, 3 vezes por dia, às vezes até mais, né, Zé? Tem dias que eu passo ali, assim, me dá uma vontade até de chorar. De tanto que eu amo aquela escola. Até um tempo eu dizia que o dia que eu morresse eu queria passar por ali, né? Mas eu sei que isso não é possível, né? Que já hoje não pode mais, né? Mas é tão bom, assim, que tem hora que eu penso assim, não, eu vou vir aqui na escola, eles vão me dar um lado aqui de novo para mim ficar aqui de tanto que eu gosto. Eu amo aquilo ali. Aquilo ali, a escola faz parte de mim. É uma coisa assim que eu acho que eu nasci com isso aí mesmo. Tomara que eu ainda tenha. Quando você ficou sabendo que ia ser aposentada, tu ficou triste? Quando eu fiquei sabendo que Eu falei assim, a minha história de aposentadoria foi assim, cheguei a passar mal, Zé. Porque eu tive um período de problema de saúde, né? Que você lembra, né? Aí deve lembrar, né? E eu tive um tempo afastada, mas assim, afastada. Eu pegava um atestado, eu trazia ali, mas eu dava um jeitinho. Tem 2 pessoas que sabiam o meu problema e sabia que eu não deveria estar ali dentro. Mas deixava quieto, né? Não vou citar, porque senão às vezes ainda vou chatear as 2, né? Mas que continuam sempre até hoje, elas rezam por mim. E aí eu dizia, deixa aí, e bota esse atestado lá embaixo, assim, ó. Até chegar alguém aí, vocês... Aí eu fui para ser articuladora, mas por baixo dos panos, né? Porque eu não podia estar ali na sala de aula e coisa. Aí fui. Aí vou me aposentar. Era para aposentar por saúde. Aí fui lá, cheguei lá em Cuiabá na perícia, Dr. Rubens. Disse que era ruim. Falei, é esse mesmo que eu quero. Porque ele vai me reprovar. Ele vai me reprovar, mas com certeza. Quando eu cheguei lá, aí eu fui atendida por um, ele falou, não, mas a senhora não vai, a senhora vai ter que ir lá com ele, porque ele já vai ter que dar o aval da senhora para aposentar. Eu falei, ai, meu Deus, lascou, acho que eu vou embora. Mas fui lá falar com ele. Cheguei lá, ele perguntou, ele olhou. Ele falou, por que a senhora está fazendo sala de aula? Eu falei, não, mas eu estou afastada, eu falei. E daí agora eu vim aqui, eu acho que agora o senhor deixou eu ir trabalhar, né?
Não, ele falou, nem pensar. Eu já vou encaminhar a senhora lá para o Hospital Santa Rosa. A senhora vai lá buscar não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, doutor. Eu quero ficar mais um pouco ainda. Eu vou ficar. Ele falou, não, mas a senhora não tem condições de trabalhar. Não tem. Eu falei, mas não tem como o senhor dar um desvio de função? Então, eu sabia tudo, tá? Ele falou, mas eu não posso, as condições da senhora. A senhora sabe que a senhora está aí na fila de um transplante, né? Eu falei, mas doutor, eu moro tão longe que a hora que chegar o transplante não vai dar tempo de eu chegar lá, então o senhor deixa eu ir para a escola. Tá. Aí eu conversei, acho que ele pensou que eu não ia sair mais de lá. Ele falou, tá, então vai com desvio de função, mas eu não sou responsável. Tá. Aí fui. Aí passou os meses que eu tinha que ir no médico de novo, eu fazia acompanhamento de Cuiabá, né? Fui lá, cheguei lá. Eu já saía daqui para ir daqui dormindo no ônibus, para chegar em Cuiabá no outro dia, para voltar. As minhas 3 noites era tudo dentro do ônibus, dormindo, tá? Aí cheguei de manhã, já fui direto, tomei um banho na rodoviária e fui lá para o médico. Cheguei lá, a moça falou assim, ai, dona Carmen, a senhora quer de Ariponã? Eu falei assim, é que o médico hoje não vai poder atender a senhora, porque ele é da equipe de transplante, né? E daí ocorreu assim, mas viu eu braba, né? Falei, tá, ele não sabia que eu vinha? Nem pensei na mãe do outro, né? Que tava lá, perdeu o filho, né? Aí eu falei, tudo bem, vem o outro dia, então, vou marcar de novo. Falei, mas se eu chegar aqui que não me atender daí, né? Ela falou, não, amanhã de manhã ele vai atender. E, conforme ele atende a senhora hoje às 4h30. Já melhorou um pouco, né? 4h30, né? Falei, tá bom. Saí lá fora, falei, agora o que eu vou fazer? Eu falei, sabe o quê? Vou lá comprar uma linha e vou lá para a igreja. Vou fazer crochê lá dentro da igreja. Vou pensar o que eu vou fazer. Aí, quando saí, eu falei, não, eu vou lá no Centro Político Pedagógico, vou ver como que tá a minha situação de aposentadoria. Porque um dia que eu aposentava, outro dia que não, outro dia que atestado, não sei, eu não sabia de mais nada, tá? Minha preocupação com a saúde, né? Cheguei lá, pedi pra moça, né? Ela falou assim, aqui é tudo agendado, aqui só vem a pessoa que já é para aposentar, ela só vem aqui para assinar e coisa. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou, eu vou dar um número pra senhora, se a senhora quiser chegar ali fora, no orelhão, tinha orelhão ainda, tá? A senhora pode já ligar, a senhora pode agendar ali. Eu falei, nada, eu vou para a escola que ligue. Eu falei, né? Bem abusada, né? Mas eu cheguei ali fora, daí parei, tinha um banquinho, eu falei, vou sentar um pouco, que daí eu tava pensando para onde que eu ia, como que eu ia pegar ônibus, que eu não sabia, tá? Como é que eu ia pegar ônibus em Cuiabá. Eu queria ir pro centro, para ir lá para a igreja. Aí, de repente, a moça assobiou, mas até então eu não vi que era ela. Aí assobiou de novo, eu falei, mas olha, se for um cara que tá subindo para mim, ele vai escutar de tudo, de tudo. Aí ela falou assim, senhora, a senhora pode vir aqui? Eu pensei, será que eu esqueci alguma coisa? Daí ela falou assim, a senhora tem condições de esperar até as 11h30? Eu falei, por que assim? Ela falou, eu vou abrir mão do meu horário de almoço, eu vou atender a senhora. Eu falei, não, moça, não precisa, não, eu já estava boa já com a moça, né? Falei, não precisa, eu venho de novo, eu venho direto. Falei, cada 2 meses eu tenho que vir a Cuiabá. E falei, às vezes nem dá 2 meses. Daí ela falou, não, eu vou olhar a sua vida funcional aqui. Daí ela olhou. Ela falou, por que a senhora não está aposentada? Eu falei, porque um fala uma coisa, outro fala outra, eu não vou procurar o que é meu. Eu falei assim, eu sou tão assim que eu procuro para os outros. Eu procuro para levar no médico, eu procuro isso e eu cheguei ao ponto que caí e não lembrei de mim. Eu falei, e assim... Ela falou, nossa, não, tá passando 4 anos já, quase. Eu já podia ter aposentado. Não era 4 anos, 3 anos, 8 meses e 23 dias. Tava passando. Aí tá. Eu falei, mas... Daí ela falou assim, a senhora já pode assinar aqui, ó. Eu falei, assinar o quê, moça? A sua aposentadoria. Eu falei, não, moça, não vou assinar, não. Aí eu não consegui assinar. Fiquei tremendo. Falei, meu Deus, agora eu assino a minha aposentadoria ou será que é a minha exoneração? O que eu vou? Eu não conseguia ler. Aí ela mandou sentar lá do lado, tudo. Trouxe um copo d'água pra mim, coisa que eu adoro, água, né? Trouxe, eu bebi aquela água, que não ia, mas bebi. Daí pensei. Aí ela falou assim, a senhora tem um parente aqui? Eu falei, não. Falei, mas na minha carteira aí dentro, falei, tu abre que tem contato do meu filho, falei tudo. Aí ela ligou na Gaúcha Agropecuária para falar com meu filho. Meu filho falou, ela falou, sua mãe não tá bem aqui. Ele falou assim, provavelmente ela ficou nervosa e é diabetes dela. Mas daí é assim, faz assim que logo melhora. Só deixa ela, né? Só não deixa ela andar aí sozinha, que eu vou arranjar alguém. Até ele achou uma pessoa daqui de Ariponã, que daí foi lá me buscar tudo. E... Aí a pessoa leu para mim o papel,
também, porque eu tava tão nervosa, daí eu tava aposentada. Inclusive, cheguei aqui, no dia que eu cheguei aqui, disseram que eu aposentei porque eu arrumei padrinhos políticos, tá? Nada disso. Aí ela disse assim pra mim, a senhora tem direito a ser ressarcida do INSS, que era descontado, né? Daí ela falou assim, se a senhora quer receber tudo numa vez só, a senhora pega uma advogada, assim, assim, assim. E se não, vai ser um cada mês. Daí qualquer coisa, se a senhora resolver esse, eu vou colocar do mais alto primeiro, que a senhora vai recebendo o que é maior, né? Que daí o mais baixinho tá lá. E daí sim, passei 3 anos e 8 meses recebendo todo mês um pouco. Que chique, hein? Aposentadoria mais gorda é essa? Porque daí tinha passado e eu não sabia, Zé. Nunca me preocupei. Foi uma coisa que eu não me preocupava com a aposentadoria. Podia notificar, né? As pessoas que estão aposentadas. Podia. Eu acho que hoje até, acho que agora o sistema, porque faz umas horas, né? Faz umas horas que eu sou aposentada, né? Faz. E, cara, para nós encerrar aqui nosso bate-papo, se você pudesse enviar uma mensagem para todos os seus ex-alunos hoje, o que você diria para eles? Assim, eu nem vou me estender muito, mas falar para eles o seguinte, que se hoje eu sou aposentada, eu devo a eles. Eu devo a eles porque foi por causa deles que eu tive sempre uma sala de aula. Se eu tive à frente de uma direção ou coordenação, é porque eu fui uma professora exemplar, né, de merecimento, né? Então, consegui também atingir essas 2 cadeiras. E até de coordenadora, eu fui muitos anos, né? Que todo ano eu ia sair, eu acabava ficando, né? E tive a oportunidade também de ser diretora na época, hoje é gestora, né? Mas assim, eu devo aos meus alunos. E assim, digo assim para eles, muito obrigado. Eu sempre, todo dia em minhas orações, que eu não faço nem conta quantos alunos eu tive. E quantos professores passaram na Escola São Francisco comigo, alunos e coisa, né? E eu me orgulho quando eu vejo assim, alguém que trabalhou comigo ou que passou na minha mão, assim, que foi um aluno, hoje ele talvez está, né, advogado, é médico, alguma coisa. Eu sempre digo assim, outro dia eu conversei com um advogado aqui, aí chegaram, a pessoa olhou, eu falei, não, eu converso assim com ela porque eu tenho um dedinho meu ali nela. É muito gratificante isso. Então eu só digo assim para eles, muito obrigado, e rezo por eles. Bacana, nós estamos aqui com uma pessoa espetacular, que é a professora Carmen. E todo mundo sabe, né? Se a gente for fazer um podcast, contar tudo que essa mulher tem de bagagem aqui, era no mínimo 10 horas, né, Cláudia? Mas nós fizemos um resumão aqui, vai ficar eternizado na internet, para as pessoas que não conhecem a professora Carmen, eu acho que conhece, que ela contou um pouquinho sobre a sua vida, e quer dizer que foi muito bom ter conversado com você, ter vindo participar aqui do Pode Contar Tudo. Agradeço. E eu vou te dizer assim, ó. Um dia eu nem estava em Aripuanã. O dia que a minha filha falou assim, mãe, vamos assistir o Zé lá em Alto. Falou, vamos assistir o Zé, assim, assim, assim. Aí eu assistindo, falei, nossa, será que um dia ele vai me convidar? Será? A Aline falou, mãe, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu falei, não, é capaz que você vai fofocar nos ouvidos deles, né? Não, mãe, não vou fofocar, não. Eu não vou falar nada, não. Pode ficar tranquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Mas que programa mais lindo, que você sabe que eu sou Navegantes, né? Uhum. Isso aí é o meu primeiro serviço de manhã, é levantar e ligar o rádio. Eu não precisa mais correr do não, rádio, agora não, né? Graças a Deus, agora eu tô esperta. Valeu, então, professora Carmen, agradecendo a Claudemira, que esteve aqui na parte técnica, agradecendo a Webnet Internet. Gente, nós voltamos aí no próximo Pode Contar Tudo. Valeu, Carmen, muito obrigado. Muito obrigada a vocês também. Deus abençoe a cada um. Valeu, gente. Um abraço, um beijo do Zé. Tchau.